A jornada do milionário, do mendigo negro à riqueza. Isabel olhava pela janela de sua mansão imponente, cercada de quadros que retratavam uma vida cheia de glamour. Mas, na verdade, a solidão tornava tudo aquilo insuportável. A luxuosa casa, com seus lustres de cristal e móveis clássicos, servia como um caixão dourado. Ela se sentia uma espectadora de sua própria vida, esperando pela morte, um evento que de tão esperado já não provocava medo, apenas um desgosto sufocante. Era quando, numa manhã cinza, o inesperado aconteceu. Luciana, uma mulher em situação de rua, passou pela calçada da mansão. Seu olhar vazio tinha histórias para contar. Histórias de dor, de superação. Mas a sociedade parecia mais interessada em ignorá-la, tratando-a como uma sombra. Com roupas esfarrapadas e cabelo embaraçado, ela só queria um pouco de paz. E foi nesse momento que seus destinos se cruzaram. Isabel decidiu sair, impulsionada por uma inquietude interna. Quando viu Luciana, algo dentro dela disse: "Você está perdida?" perguntou Isabel, e para sua surpresa, Luciana não se afastou. Ao contrário, passou a contar sobre sua vida com uma sinceridade esmagadora. Isabel, que sempre se cercou de pessoas que só apontavam seus erros, começou a ouvir. Enquanto caminhavam pelas ruas movimentadas da cidade, pessoas apressadas passaram sem notar as duas mulheres. Mas em meio ao ruído e ao caos, Luciana falava com um brilho nos olhos que fazia Isabel questionar tudo. A mulher que tinha tudo se sentia cada vez mais vazia ao ouvir sobre o passado de Luciana. Desde a tragédia que a fez perder tudo até suas lutas diárias, a força de Luciana a hipnotizava. Em contrapartida, Isabel percebeu que suas joias e riqueza não a protegiam da solidão. Ao contrário, essas coisas pareciam um peso insuportável. No meio da conversa, Luciana revelou que conhecia um segredo oculto sobre o passado de Isabel, algo que poderia mudar tudo, e estranhamente parecia conectar suas vidas de uma maneira mista. Enquanto isso, um advogado ambicioso, um verdadeiro lobo em pele de cordeiro, começava a investigar a verdadeira história de Isabel. Ele queria desmantelar seu império, e essa revelação deixou Isabel em alerta. Até onde você iria para proteger sua vida e essa nova amizade? Pensou, sentindo aperto no peito, um nó na garganta. Isabel sabia que o tempo estava se esgotando. Em meio a tudo isso, Luciana se tornou uma força inesperada em sua vida. Enquanto Isabel começava a enxergar seu próprio valor, mas o que mais essa amizade poderia trazer? E que outros segredos estavam prestes a ser revelados, esperando para mudar tudo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Nenhum! E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo! Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Isabel estava perdida em seus pensamentos, absorvendo cada palavra que Luciana dizia. A força dessa mulher era uma luz em sua escuridão.
Mas, de repente, um grito cortou o ar. A câmera de um celular sibilou, e as vozes da multidão ecoaram como trovão. Era o advogado, Ricardo, parado a poucos metros, com o olhar triunfante, segurando um documento amarelado. Espera aí, o que está acontecendo? A adrenalina disparou em Isabel. Ricardo tinha a atenção de todos. Ele ergueu o papel e anunciou: aqui está a prova da verdadeira identidade de Isabel. Ela não é quem pensa que é. O murmúrio se espalhou como fogo. Isabel sentiu o mundo desabar ao seu redor. Não, isso não pode ser verdade. Um nó apertou em sua garganta. Luciana, perplexa, olhou para Isabel, buscando respostas. A multidão se aglomerou, os olhares fixos na cena. Ricardo continuou, com uma satisfação quase perversa. Essa herança que você tanto se orgulha não é sua, é de Luciana. A revelação caiu como uma bomba, deixando Isabel sem ar. Luciana parecia tão incrédula quanto Isabel. Elas sempre foram vítimas, mas agora estavam em lados opostos. Você tá falando sério? Luciana perguntou, a voz trêmula, os olhos grandes. A multidão fascinada murmurava, as conversas se misturando em coro de incredulidade. Sim, um advogado corrupto. Você sabe a história, mas ao final das contas é você quem tem o direito a essa fortuna. Isabel, que se considera a rainha, agora é a plebeia. O riso sarcástico de Ricardo ecoou. Isabel se viu encurralada entre a vergonha e a raiva. Respirou fundo, quase sentindo o veneno das palavras penetrar em suas veias. Não pode ser. A confusão misturava-se à raiva. Como poderia Luciana ser a herdeira de uma riqueza que ela mesma sempre desejou tanto? Isabel, isso é uma piada? Luciana não sabia o que pensar. A força que havia encontrado em sua amiga agora lhe separava de um jeito insuportável. A esperança de se unirem na dor transformou-se em competição. Foi você que me trouxe aqui, Luciana. Isabel se virou, o desespero tomando conta. Não sabia de nada. Eu só quero entender. A angústia na voz de Isabel misturava-se à fúria no olhar de Luciana. Entender? Ao invés disso, você aproveitou a minha miséria. O clamor da multidão crescia, ansiosa por mais do que simples palavras. Uma pressão pesada pairava sobre elas. Mas não pode ser assim! Isabel gritou, o som da sua voz perdida entre os murmúrios da multidão. Eu nunca quis isso! Mas você teve tudo, enquanto eu não tive nada! Luciana retrucou, fechando os punhos, a emoção transbordando. Nunca foi sua intenção me ajudar, foi? O chocante se instalava entre elas. Não era apenas uma disputa por riqueza, era um confronto de vidas. Enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto de Luciana, algo em seu olhar mudou. Algo que transformou a dor em uma determinação feroz. Ao mesmo tempo, Isabel sentiu um vazio, um desespero que a aprisionava. Era uma questão de tempo até que todos soubessem. E se isso tudo for apenas o começo? E se você não for a única com segredos? O tom de Luciana trouxe um novo mistério ao ar, como se um abismo a separasse e unisse ao mesmo tempo. Que mais revelações estavam por vir? O que mais sabia aquela mulher que havia cruzado seu caminho de forma tão inesperada? E enquanto o caos se instaurava ao seu redor, ambas sentiam que há muito mais estava em jogo do que apenas uma herança. A trama se adensava e os segredos já à espreita prometiam uma revelação ainda mais chocante. Isabel e Luciana estavam no centro da tempestade. O murmúrio da multidão ao redor delas parecia ecoar um sentimento de vingança. O advogado, Ricardo, com aquele semblante triunfante, parecia crescer em poder conforme as revelações se desdobravam. As palavras dele flutuavam no ar,
como se fossem veneno, envenenando a relação que criada em meio à dor e à esperança. Parecia agora estilhaçar. Os olhares da multidão eram agulhas nos corpos das duas. Luciana estava ofegante, a fúria ardendo em seu peito. Isabel, por sua vez, se sentia como se o chão estivesse desmoronando embaixo dos seus pés. Não pode ser verdade, repetia mentalmente, mas as inseguranças e dúvidas só se multiplicavam. Isabel, eu não sei o que pensar. Luciana estava confusa. Ela estava frente a frente com tudo o que nunca teve, enquanto Isabel encarava a possibilidade de perder tudo o que pensava ter conquistado. Mas uma reviravolta a mais estava prestes a acontecer. De repente, enquanto a multidão se perguntava o que aconteceria a seguir, um grito irrompeu do lado do palanque. Todos se viraram, e uma mulher de cabelos desgrenhados e rosto marcado pela vida surgiu, parecendo uma aparição. Parem! Vocês precisam saber a verdade. A mulher avançou, seus olhos cheios de desespero. Isabel a reconheceu instantaneamente. Era Clara, sua irmã desaparecida. Uma presença que a assombrava por anos, como um espírito que não conseguia se libertar. Clara! Você tá aqui! Isabel mal conseguia acreditar, sentindo que seu mundo virava de ponta cabeça. É isso mesmo, sua vaca ingrata! Você nunca me procurou, nunca deu uma pista do que aconteceu comigo. A voz de Clara tornou-se um grito e a multidão ficou em silêncio, presa ao drama. Isabel ficou paralisada, assustada. Você acha que sabe tudo, mas não sabe nada. Neste momento, o advogado, Ricardo, revirou os olhos. E aqui está a rainha da discórdia, ele exclamou, tentando converter o momento a seu favor. Vamos ver se ela pode salvar você da sua própria desgraça. Isabel, Clara avançou mais um passo. O que você não sabe, sua egoísta, é que a herança não é só sua. Luciana não é a única que tem direito a isso. Somos todas parte de algo muito maior. A palavra herança ficou ecoando entre as pessoas, agora em estado de choque, como se cada um estivesse tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que ia muito além do que eles podiam imaginar. Isabel não conseguia entender. O que Clara estava dizendo? O que mais estava escondido no passado delas? A mente de Isabel girava e o vazio que a consumia se tornava ainda mais opressivo. Luciana olhava para Clara, os olhos arregalados, e a confusão se espalhava. Mas como assim? O que você quer dizer com isso? Vocês têm mais em comum do que pensam, Clara respondeu, agora num tom desafiador. Eu sou a chave que desvenda tudo, e não apenas o passado, mas o presente que ambas têm ignorado. A vida de Luciana depende de um segredo que por anos esteve enterrado. O que quer que isso significasse, a atmosfera estava carregada de eletricidade. Isabel se sentiu incrédula, enquanto Luciana parecia mais tensa, como se estivesse no centro de um furacão. O que você está falando? Luciana balbuciou, com a voz tremendo. Clara se aproximou das duas, com um olhar que misturava raiva e tristeza. A verdade sobre a herança está interligada com o próprio destino de cada uma de nós. E o que você não sabe, Luciana? O que você não sabe pode mudar tudo para sempre. A multidão começou a murmurar novamente, cheia de especulações. Curiosidade, dúvidas e o sabor da revelação pairavam no ar, como se um novo horizonte se abrisse. Mas esse novo caminho poderia levar a mais dor. Por favor, me diga, Isabel implorou, um nó na garganta. O que mais estava em jogo? A conexão que pensava ter perdido e ao mesmo tempo encontrado estava prestes a desmoronar ainda mais. Vocês vão descobrir, mas estejam prontas.
pois a verdade pode ser mais assustadora do que todos vocês imaginam. Clara gritou, e então, num giro dramático, desapareceu na multidão, deixando um vácuo nas almas de Isabel e Luciana. O que havia na bagagem desse passado obscuro? E o que mais estava reservado para elas ao se desnudarem os segredos que uniam e dividiam suas vidas? A única certeza era que tudo mudaria e o choque de suas realidades ainda estava por vir. Isabel e Luciana ficaram paralisadas pelo que Clara havia revelado. A multidão estava elétrica. As vozes se calaram como se o ar tivesse sido cortado. O coração de Isabel disparava. O que você quer dizer com isso, Clara? A voz dela tremia. A confusão a envolvia como uma névoa espessa. Todas nós estamos ligadas. A herança, os segredos. Tudo isso faz parte de um puzzle que você não sabe como montar. Clara gritava, seu olhar penetrante fixado em Isabel e Luciana, como se estivesse tentando penetrar na essência delas. O chão sob os pés de Isabel parecia um campo minado, cada palavra uma explosão de incerteza. Luciana a encarava, a incredulidade dançando em seu rosto. Mas como? A pressão estava diante delas, um abismo silencioso se formava entre o que elas conheciam e o desconhecido que mudaria tudo. Um rugido distante no peito de Luciana ecoava, e por um momento, um vislumbre de esperança surgia entre as sombras de sua vida. Mas algo estava prestes a mudar ainda mais. De repente, um estrondo interrompeu a calma tensa. Um carro acelerou descontrolado na rua e, em questão de segundos, uma colisão ensurdecedora explodiu na cena. As pessoas gritaram, o pânico tomou conta e a multidão se dispersou em todas as direções. Isabel, em desespero, olhou ao redor. "Luciana, cuidado!" gritou Isabel. Mas ainda era tarde. O carro bateu em um dos postes próximos e explodiu em chamas. O calor intenso fez as pessoas recuarem, as sombras se alongaram e a fumaça negra subiu ao céu, encobrindo o caos. Clara hesitou, percebendo a cena se desdobrar como uma tragédia. Isabel, atordoada pela confusão, sentiu seu corpo tremer enquanto as pessoas começavam a correr. Pior ainda, um grito perfurante cortou o ar. Luciana estava no chão, caída, uma expressão de dor em seu rosto. Isabel lançou-se na direção dela, seu coração acelerando. "Luciana!" A voz de Isabel parecia um eco perdido entre os gritos. Clara estava paralisada, testemunhando o horror à sua frente. Luciana tentava se levantar, mas a dor a imobilizava. Não, fique, a ajuda já está chegando", Isabel disse, apavorada. Mas tudo estava se desmoronando. Clara percebeu que a própria situação poderia encerrar não apenas a vida de Luciana, mas as respostas que estavam prestes a serem reveladas. O carro que tinha causado o acidente estava registrado à sua porta. Era um aviso de que a vida delas nunca seria a mesma. Isabel olhou para Clara, seus olhos cheios de perguntas. A tensão crescendo entre elas, e a fúria começava a se infiltrar nas ações de Clara. "Eu não posso perder você também!" Isabel exclamou, a angústia transbordando. O silêncio que se seguiu era profundo, quase palpável, como se o mundo estivesse segurando a respiração, preparando-se para o que viria. "Estamos todas conectadas, Isabel!" Clara gritou novamente, e a confusão em seu olhar se transformou em determinação. "Se Luciana não sobreviver, vamos perder a única chance de descobrir tudo." Isabel, sem saber o que fazer, se inclinou sobre Luciana, que lutava para respirar. "Fique comigo, você é forte, não deixe isso acontecer." As lágrimas escorriam pelo rosto de Isabel, cada uma sentida como uma faca no coração. Quando os sirenes se aproximaram, Clara disparou em direção ao carro em chamas. "Eu vou ver se há chance de mais alguém lá dentro."
Gritou, mas uma força misteriosa parecia guiá-la. Isabel gritou seu nome, mas o destino parecia ter outros planos. A multidão olhou em choque, enquanto Clara se aproximava, decidida e destemida. Isabel, paralisada pelo medo, não conseguia desviar o olhar. E no meio do caos, uma explosão ainda maior ecoou. Um segundo carro em velocidade irrompeu pelo local, deixando um rastro de destruição e terror. Isabel entendeu, mas já era tarde demais. O destino irrompeu de uma maneira que ninguém poderia prever. E enquanto o desespero consumia a cena, uma certeza se formou na mente de Isabel. Tudo estava prestes a mudar. E as revelações, que já eram difíceis de suportar, se tornariam ainda mais devastadoras. Que mais segredos aguardavam nas sombras? O que Clara realmente tinha em mente? E o que aconteceria se Luciana não sobrevivesse ao caos que se desenrolava? A verdade estava prestes a ser exposta, mas a que custo? O caos se instaurou. Isabel estava paralisada. Luciana gemia no chão, a dor estampada em seu rosto. Clara, correndo em direção ao carro em chamas, desapareceu em meio ao pânico. Tudo parecia um pesadelo. Gritos, sirenes e o cheiro de fumaça invadiam o ar. Isabel se inclinou sobre Luciana. Suas mãos tremiam. "Fica comigo, por favor", ela implorou, as lágrimas escorrendo. "Parece que tudo está desmoronando." Luciana sussurrou, sua voz fraca. Isabel sentiu um aperto no coração. O que estava por vir? A dor dela ressoava em cada fibra de seu ser. O sangue, o medo, a incerteza. Então, de repente, um clarão ofuscante cortou o céu. Um segundo carro havia colidido com o primeiro, elevando a destruição a um novo nível. A multidão gritou, cambaleou, e um grito estridente ecoou. Isabel virou-se, o estômago embrulhado. E onde estava Clara? As imagens de tudo o que acabara de acontecer pareciam uma tempestade de sentimentos que a oprimia. E então, no meio do tumulto, ela viu Clara, cambaleante, saindo do carro. Mas não estava sozinha. Ao seu lado, uma figura familiar, um homem de rosto sombrio. Ele era Samir, um antigo conhecido de Isabel, uma sombra de seu passado que ela nunca esperou ver novamente. "Clara!" gritou Isabel, o pavor tomando conta. Clara estava associada a ele? O olhar de Samir era frio, e sua presença enviou ondas de horror através da multidão. "Você não deveria estar aqui", Isabel vociferou, sem saber o que fazer. "Isabel, isso é maior do que você pensa. Precisamos da verdade." Clara respondeu, mas seu olhar traía insegurança. O nó na garganta de Isabel se tornou insuportável. Luciana olhava tudo, a dor no seu rosto agora misturada com confusão. O que Clara queria dizer? "Você está com ele? Por que, Clara?" A incredulidade de Isabel fez a multidão parar, os olhos fixos. Samir se aproximou. "Não se preocupe com o passado, Isabel. O futuro que você acha que construiu está prestes a desmoronar. E Luciana é a chave, assim como você." Ele sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era ameaçador. As palavras dele eram como um golpe seguido de outro. Isabel sentiu que o chão se abria sob seus pés. "Como assim? O que ele sabia? Você não sabe o que está dizendo?" retrucou Isabel, tentando manter a calma. Mas a certeza da queda iminente era palpável. As primeiras gotas de chuva começaram a cair, misturando-se às lágrimas que caíam e ao medo que pairava no ar. "Não, Isabel. A herança
a dor de Luciana, tudo é parte de um acordo que você não consegue ver. Você foi deixada no escuro. O rosto de Samir estava cheio de desprezo, como se divertisse com o desespero delas. Isabel olhou para Luciana. Elas sempre foram unidas pelo sofrimento, mas era tudo uma ilusão. Basta! Isabel gritou. Você não vai destruir o que restou de nós. Mas as palavras atraíam, revelando a fragilidade que sentia. E então, como se o destino quisesse intensificar a dor, um grupo de policiais chegou, cercando a cena. Isabel ficou em choque. O que eles queriam? Vamos, vocês duas! Precisamos falar com vocês! Um dos oficiais mandou. Isabel sentiu o coração acelerar. O que estava acontecendo? Por que elas de novo? Antes que alguém fale algo, precisamos nos lembrar que toda essa dor está conectada a decisões que fizemos. A voz de Clara estava mansa, mas o fogo em seu olhar era genuíno. E temos que encarar isso agora, ou nunca vamos descobrir a verdade. As perguntas pairavam no ar como nuvens escuras. O que Clara sabia? Qual era o papel de Samir? E, principalmente, como Luciana se encaixava nessa teia de segredos? A tempestade estava se formando e Isabel sentia que tudo estava prestes a explodir. As peças desse jogo mortal estavam se movendo, mas quem controlava o tabuleiro? E o que mais estava por vir? As sirenes cortavam o ar, o caos se instalava. E a realidade parecia se desfazer em pedaços. Isabel olhava para Clara e Samir, depois para Luciana, estendida no chão. O pânico crescia, formando uma tempestade dentro dela. As palavras de Clara ainda ecoavam em sua mente. Estamos todas conectadas. Conectadas? Como assim? Por favor, Luciana, aguente firme. Isabel pediu, seu coração acelerando. O mundo girava ao redor dela. A dor pulsava nos olhos de Luciana. E foi nesse instante que algo inesperado aconteceu. Uma explosão, uma fenda no chão. O asfalto se abriu ao redor de Samir. Ele caiu, escorregando para uma abertura que surgira do nada. Samir! Gritou Clara, fazendo Isabel se virarem. Os olhares de todos giraram para aquele buraco que agora parecia engolir a cidade. O caos virou tipo um frenesi. As pessoas ao redor começaram a se afastar, em pânico. Mas a verdadeira reviravolta era ainda mais chocante. Samir, lá embaixo, começou a gritar. A verdade, Isabel. A verdade está aqui. O eco da voz dele reverberava. O que ele sabia? O que ele queria revelar? A tensão era palpável. Você está bem? Perguntou Clara, mas o olhar dela estava fixo no buraco. O que mais estava guardado ali? A curiosidade se misturava ao terror e a confusão aumentava. Os gritos da multidão eram como um eco distante, e o foco de Isabel começou a se ajustar. Samir, o que você está falando? O que sabe sobre a herança? A pressão era insuportável. Mas antes que ele pudesse responder, o chão sob seus pés começou a tremer. Isabel viu horror em seu rosto, um desespero que ele nunca tinha mostrado antes. Eu não sou só um advogado! Samir gritou, enquanto as bordas do buraco pareciam se expandir lentamente. Eu sou parte da sua família, e Luciana é a chave para tudo. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. As palavras dele caíram como bombas. Isabel estava paralisada, fria. Luciana encarou Samir, sua dor momentaneamente esquecida. O que você quis dizer com isso? A incredulidade estava estampada na cara dela. Tudo o que você acha que sabe sobre você mesma. A voz de Samir era agora um sussurro intenso. A verdadeira conexão.
Ela está ligada à herança. Vocês duas são irmãs. O choque que se seguiu na multidão era quase palpável. Isabel teve a sensação de que a terra havia desmoronado sob seus pés. Irmãs? Era impossível! Isabel olhou para Clara, buscando respostas. Você sabia disso? Mas Clara parecia tão confusa quanto ela. A realidade estava se desintegrando. Os sentimentos de angústia, raiva e traição se misturavam em sua cabeça. Eu não sabia, respondeu Clara, a voz dando sinais de fraqueza. Mas Samir, mesmo do buraco, parecia se confortar na confusão. Um sorriso breve passou pelo seu rosto. A verdade sempre vem à tona. As sirenes se aproximando se tornaram uma trilha sonora para aquela cena dramática. Isabel sentiu um nó na garganta. O que mais tinha sido escondido? O que significava ser irmã de Luciana? Meia-irmã? Irmã de sangue? As implicações faziam seu mundo desmoronar. E à medida que o pânico aumentava, algo mais começou a acontecer. A fumaça do carro em chamas tornou-se mais densa, cobrindo as pessoas e ocultando a cena caótica. Isabel virou-se e viu que algo brilhante estava surgindo entre as chamas. Um objeto jogado para o lado. Algo que parecia uma caixa antiga. Ela não conseguia afastar os olhos, era como se atraísse seu olhar. Isso! Isso pode ser importante! Gritou Isabel, avançando em direção ao objeto. Samira alertou, a voz cheia de urgência. Não se aproxime! Você não sabe o que aquilo pode trazer! Mas a curiosidade venceu, e enquanto a fumaça engolia o que estava ao redor, Isabel se aproximou da caixa. A atmosfera era densa, quase palpável. O que havia ali? O que mais seria revelado? Sua vida, suas conexões, tudo estava prestes a mudar. E a única certeza era que nenhum deles estava preparado para enfrentar a verdade que a caixa poderia conter. O que mais estava guardado ali? A caixa poderia ser a resposta ou a condenação. O que Isabel faria? E se a verdade trouxesse consigo desastres maiores? O futuro estava em um fio, e qualquer movimento errado poderia destruir tudo de novo. Isabel se aproximou da caixa, o coração batendo forte. A fumaça espessa a envolvia, mas algo naquela caixa antiga a atraía. Ela ergueu com cuidado, sentindo a textura gasta da madeira sob os dedos. O que é isso? Ela sussurrou, sem desviar o olhar. Uma luz fria começou a emanar do interior da caixa. Um brilho intenso. Isabel hesitou. Luciana tentou se arrastar até ela, o rosto contorcido pela dor. Isabel, não se aproxime, pode ser perigoso. Mas a curiosidade sobrepujou a cautela. Isabel abriu a caixa lentamente. Dentro havia papéis amarelados e uma pequena chave brilhante. A presença da chave era como uma porta para um passado que ela não conhecia. A multidão ao redor se silenciou, todos observando. Isabel puxou um dos papéis. Era uma carta com uma caligrafia que a fez gelar. Querida Isabel, se você está lendo isso, talvez seja tarde demais. O mundo ao redor dela parecia desaparecer enquanto ela se concentrava naquele papel. As palavras estavam recheadas de segredos, revelações que a deixavam com um nó na garganta. O que estou prestes a revelar pode mudar tudo. Luciana é mais do que você imagina. E você também não é quem pensa que é. A verdade sobre nossos laços, sobre nossa família, é chocante. Os dedos de Isabel tremiam enquanto ela lia. Uma autodúvida crescia dentro dela como uma tempestade. O que isso significa? Sussurrou para si mesma, mas todos em volta estavam em silêncio profundo, esperando pela revelação.
Luciana, ainda no chão, olhava com desespero. Isabel, o que diz essa carta? O que você encontrou? Sua voz estava entrecortada, mas havia um brilho intenso nos olhos dela. Por favor, me diga! Isabel levantou a cabeça, os olhos cheios de medo. Ela diz que somos irmãs! O murmúrio da multidão se espalhou como um incêndio. A revelação ecoou, reverberando em seus corações. Isabel sentiu a cabeça girar. Irmãs? Como assim? A confusão tomou conta dela, como se um filme estivesse passando rápido em sua cabeça. Nesse momento, Samir, que ainda estava preso ao buraco, gritou: "É isso! A herança que você tanto disputa é nossa! Eu sabia de tudo!" O olhar dele estava cheio de raiva e vingança. A multidão começou a se agitar novamente, as pessoas tentando entender o que estava acontecendo. Isabel olhou para Clara, que estava paralisada. "Você sabia?" Clara abriu a boca, mas as palavras não saíam. "Você e Luciana são as herdeiras de tudo isso, e eu sou apenas um peão nesse jogo." Samir continuou, seu tom carregado de arrogância. "A herança não é apenas dinheiro, é poder. E eu vou garantir que vocês nunca tenham." Então, subitamente, o chão começou a tremer mais uma vez. Um rugido ensurdecedor rachou o ar, e uma fissura se abriu embaixo dos pés de Samir e Clara. Antes que a ninguém pudesse reagir, o que aconteceu foi chocante. A terra se partiu com um estrondo, levando Samir e Clara para o fundo de uma cratera que se formava rapidamente. Eles gritaram, o terror estampado em seus rostos. A multidão ficou em choque. Isabel sentiu a adrenalina correr pelo corpo, como se um filme estivesse sendo rodado diante de seus olhos, e ela era apenas uma espectadora. Que muito mais o destino guardava para elas. A caixa, a carta, a revelação, tudo parecia interligado de uma maneira que ela nunca poderia imaginar. A cratera se fechou rapidamente, como se nada tivesse acontecido. Isabel olhou para Luciana, que agora estava se levantando com dificuldade. O quê? O que aconteceu agora? Luciana estava confusa, os olhos cheios de lágrimas. Isabel, precisamos entender isso. Precisamos descobrir quem realmente somos. Isabel segurou a carta com força, o coração disparado, e uma pergunta ardia em sua mente. O que mais estava guardado nas sombras do passado? E se tudo que elas haviam construído fosse apenas um eco de mentiras? A verdade estava se escondendo entre aquelas páginas, e a busca por respostas se tornava cada vez mais urgente. O que mais viria a seguir? A única coisa certa era que a história delas havia mudado para sempre, e elas estavam prestes a descobrir um novo capítulo que até então ninguém havia escrito. Isabel segurava a carta com as mãos trêmulas. A revelação de que ela e Luciana eram irmãs ecoava em sua mente como um tambor ensurdecedor. O mundo à sua volta parecia girar. A fumaça e o pânico dos cidadãos de São Paulo pareciam distantes agora. Mas ela apenas queria entender. Queria respostas. E a dor de Luciana ao seu lado parecia palpável, como um peso em seu coração. "Isabel, você precisa me dizer o que está acontecendo." Luciana insistiu, sua voz arrastada pelo sofrimento. A multidão estava ainda em choque, mas sussurros começavam a pipocar, tomando forma na incerteza. Olhares de curiosidade e espanto estavam fixos em Isabel. Ela odiava ser o centro das atenções, mas agora sentia que não havia volta. Eu não consigo entender!" Ela gritou, exasperada. "A carta fala sobre nós, sobre a herança e como somos ligadas." O murmúrio cresceu.
e curiosidade se transformou em inquietação. O ar se tornou pesado. Então, uma tremedeira subiu pela coluna de Isabel, quando ela percebeu que algo muito mais sério estava prestes a acontecer. Ali, em meio ao caos, uma figura surgiu da multidão. Era ela, a mulher que Isabel nunca sonhou que voltaria a ver. Valéria! Sua mãe, que havia desaparecido anos atrás, estava parada diante delas, o olhar fixo como um predador observando sua presa. Isabel parou, o coração disparando. Mãe! Sim, sou eu! Valéria respondeu, com uma voz fria, sem emoção. Seus olhos estavam vidrados e uma tensão cortante se instalou no ar. Eu estou aqui para acabar com isso de uma vez por todas. Cada palavra emergia da boca dela como uma facada. Por que você foi embora? Você sabia de tudo isso? Isabel estava paralisada, sentindo-se desfeita em 1000 pedaços. Luciana a observava, confusa, ainda ferida, mas sua expressão estava se transformando na da luta. O que Valéria tinha em mente? Eu não pude ficar, Valéria disse, um leve tremor na voz. Vocês nunca podem descobrir a verdade. Mas agora, o olhar de Isabel era cheio de determinação. E qual é essa verdade, mãe? O que você escondeu de nós? Valéria se aproximou, a distância entre elas encurtando com cada passo. O mundo lá fora desapareceu enquanto a tensão aumentava. Vocês duas têm um poder que não compreendem. E essa herança é maior do que podem imaginar. Valéria falou, suas mãos tremendo ligeiramente. Se eu não tivesse fugido, se eu não tivesse feito escolhas drásticas, não estaríamos nessa situação agora. As palavras dela eram explosões de demasiadas informações. Isabel se sentia perdida, seus pensamentos zumbindo. Escolhas drásticas? O que você quer dizer? Uma onda de medo e preocupação a sufocava, e ela não sabia se estava pronta para ouvir o que quer que fosse. Nosso legado é sombrio, Valéria disse, a voz fraca. Nossos antepassados foram envolvidos em coisas que não posso revelar aqui, ou todas vocês estarão em perigo. É por isso que eu fui embora, e é por isso que você nunca deveria ter descoberto isso. Luciana, ainda ali, escutava atentamente, agora compreendendo que aquela conexão descrita na carta não era apenas de sangue, mas de algo muito maior. O que você está escondendo? Você não pode simplesmente deixar assim! Ela atacou, sua voz transmitindo força inesperada. Valéria olhou de uma para outra, como se pesasse o que deveria fazer. Então a cena mudou. Um grupo de policiais estava se aproximando, e cada um deles estava carregando uma pasta. A expressão deles era carregada com uma gravidade inquietante. Valéria, você está presa! Um deles gritou. E a tensão se intensificou ainda mais, como se o chão estivesse se abrindo sob as outras, e todos fossem sugados para um mar de suspeitas e segredos. Não! Valéria gritou, mas era tarde demais. Isabel fez um movimento instintivo, e enquanto o tumulto se transformava em caos, tudo começou a se desenrolar conforme as luzes da sirene iluminavam a noite, trazendo o que parecia ser uma tempestade de revelações. Isabel sentiu sua mente rodar. O poder, a verdade, as conexões, o que mais estava escondido e qual era o preço que teriam que pagar para sair ilesas dessa bagunça. A única certeza era que o jogo estava longe de terminar. E a linha entre amor e desconfiança estava prestes a se desfazer em meras cinzas. Isabel permanecia ali, ainda segurando a carta, o coração acelerando com as revelações que estavam surgindo tão rapidamente. Valéria, a mãe que havia se afastado, estava prestes a ser levada. Isabel não conseguia desviar o olhar dela. A tensão no ar era palpável. Cada palavra que saía da boca da mãe
parecia uma bomba prestes a explodir. O caos era quase ensurdecedor. Mas dentro daquele tumulto, Isabel sentia que tudo estava se movendo em câmara lenta. "Você não pode levar ela!" gritou Isabel, um desespero tomando conta enquanto um dos policiais tentava levar Valéria embora. "Ela precisa explicar! Precisamos entender tudo isso!" A multidão ao redor começou a murmurar de novo, as vozes misturando-se em uma cacofonia de perguntas e suposições. Valéria olhou nos olhos de Isabel, um brilho de súplica em seu olhar. "Você não tem ideia do que está acontecendo. O que você encontrou se conecta a algo muito maior. E nós estávamos sempre em perigo." A frase dela ficou suspensa no ar. Antes que Isabel pudesse responder, um novo estrondo ecoou pela cena. Um barulho se arrastou da multidão, uma exclamativa confusa e apavorada. O chão começou a tremer outra vez, mas não era uma simples vibração. Era uma convulsão. As pessoas começaram a gritar e a correr, algumas tropeçando, outras perdendo a direção. Isabel olhou para baixo e o pavor tomou conta de seu ser. O asfalto se abriu, se partindo, como se uma imensa força estivesse agindo de dentro para fora. A cratera que engolira Samir e Clara estava retornando, mas não sozinha. Os rostos da multidão se tornaram máscaras de horror. E então, algo surgiu de lá de dentro, como uma sombra encapuzada, indistinta, mas com uma presença que arrepiava a pele. Isabel sentiu um nó na garganta. Luciana olhou para a cratera enquanto a figura se erguia, um vulto espectral e ameaçador, emanando uma aura de poder e maldade. "Eu avisei!" A voz que ecoou fazia o ar tremer. A verdade não era para ser revelada. Isabel realinhou o olhar e, incrédula, percebeu que aquela figura, o ser envolto em sombras, estava mais próximo do que ela nunca poderia imaginar. "Não! Não pode ser!" ela sussurrou, como se a própria vida de Luciana dependesse daquela revelação. A figura revelou um rosto familiar, e enquanto os outros ao redor se afastavam, Isabel ficou paralisada, o medo cravado em seu peito. Era uma expressão que ela conhecia bem, mas que nunca esperou ver novamente. "Sou eu, mãe!" Valéria sussurrou, e o tempo parecia parar. O choque na voz dela poderia ter estourado um vidro. Foi então que Isabel entendeu. O passado dela, sucumbido em mentiras e segredos, voltou para devolvê-la à realidade. A sombra não era apenas um símbolo de ameaça. Era uma referência concreta a uma mãe que tinha se escondido atrás de escolhas drásticas. Luciana pôs a mão no peito, agitada. Você é a mãe dela?" A revelação deixou um silêncio pesado, quase um abismo. "A verdadeira mãe!" Valéria gritou, e as ondas de sua verdade começaram a puxar a todos para uma maré de informações sombrias. Isabel sentiu a vida se esvaindo, a dúvida se transformando em pânico. As pessoas começaram a recuar, mas a figura negra avançou. A gravidade em seus olhos era como um imã, puxando cada um dos presentes para perto, como se todos fizessem parte de uma trama muito maior. A sombra olhou diretamente para Isabel, e em um instante, um brilho ardente surgiu como fogo em seus olhos. "A herança tem um preço alto, meu amor, e vocês pagariam isso com suas vidas." Os sussurros da multidão tornaram-se gritos de pavor, e em um instante de desespero, Isabel soube que a única saída daquela bagunça, a única forma de descobrir o que era real, era confrontar aquele ser que de maneira horrenda não apenas conhecia seus segredos, mas era parte dele. Quem é você?" Isabel gritou, mas já sabia a resposta. O preço não era sua herança, era a própria vida. E enquanto o horror se desdobrava diante dela, Isabel percebeu que talvez, apenas talvez, a única forma de se salvar seria aceitando o que mais temia, sua verdadeira origem. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo.
Isabel encarava aquela sombra imponente que, de algum modo, encarnava toda a dor e os segredos que ela havia tentado evitar por tanto tempo. O terror a envolvia, mas no fundo, uma centelha de coragem começava a se acender. "O que você realmente quer?" gritou, sua voz cortando o silêncio pesado que se instalara. A multidão, agora em um misto de espanto e apatia, observava cada movimento, cada expressão nos rostos de Isabel e Luciana. A figura sombria se aproximou, revelando um rosto que não era apenas parecido, mas idêntico. "Você deveria saber que o sangue vermelho que corre nas suas veias traz responsabilidades", ecoou aquela voz, causando calafrios. Isabel, aturdida, quase não conseguiu processar que, de alguma forma, aquela entidade representava sua própria mãe. "Você nunca pôde escapar do seu verdadeiro legado", a figura declarou, e a tensão se acumulou. Luciana, recuperando um pouco de força, ergueu a voz. "Isso não é sobre você, é sobre nós." O olhar de determinação dela queimava como fogo, e os murmúrios da multidão começaram a se intensificar. "Vocês não podem os controlar mais. Precisamos descobrir quem somos por nós mesmas." Isabel sentiu um nó na garganta, mas aquele grito de Luciana era o que precisava ouvir. A unidade que formaram nas adversidades começou a emanar força. Valéria, a verdadeira mãe, estava perto, sem saber o que dizer. Ela precisava contar a verdade, mas o medo e a culpa dominavam. "Eu só queria te proteger, Isabel." Mas os olhares sobre ela eram acusadores. Ela tinha que decidir se ia continuar a esconder ou se finalmente enfrentaria a tempestade que havia criado. A multidão agora estava confusa, esperando a próxima jogada. A sombra, por sua vez, começou a desvanecer, como se a luz estivesse banindo o que antes parecia tão poderoso. Isabel, reunindo coragem, deu um passo à frente. "Se você é mesmo minha mãe, então me diga a verdade." Sua voz tremia, mas a ousadia era palpável. Ao ouvir isso, Valéria respirou fundo. "Eu vou contar tudo, mas antes precisamos parar esta luta interna." Ela olhou para a sombra. O medo na voz era evidente. "Nós somos um só. O que está na herança não pode ser usado numa disputa. Ele é um legado que precisa de preservação." As palavras dela, um tanto carregadas, começaram a ecoar e trazer fé à multidão que testemunhava. Isabel, Luciana e Valéria se uniram, formando um triângulo de força. A única maneira de transcender isso tudo é pela verdade. Precisamos enfrentar nosso passado de mãos dadas. Isabel disse, sentindo, pela primeira vez, a esperança pulsar dentro dela. E assim elas falaram juntas, quebrando as amarras que as ligavam a mentiras, a dor, e buscaram a verdadeira essência da união. Nesse momento, a sombra se dissipou e um vento suave trouxe a sensação de alívio. A multidão observou com espanto, enquanto as três mulheres falavam em uníssono. Era como se um feitiço tivesse sido quebrado. A verdade finalmente tinha mais poder que a mentira. A herança, os segredos, tudo começou a se conectar como uma trama bem tecida. Mas as coisas nunca são simples. No fundo daquela tumultuada revelação, havia um eco de desafios vindouros. E agora, que caminho seguiremos? Isabel perguntou, com um olhar firme para suas parceiras. A resposta estava nelas, assim como a necessidade de seguir em frente. Elas eram irmãs, e a ligação que compartilhavam transcendia o sangue. A mágica daquele momento instaurou uma nova esperança. Elas iriam se reconstruir lado a lado, combatendo o que estivesse por vir. À medida que a multidão começava a dispersar,
Isabel sentiu um novo renascimento, pois, independentemente do que estivesse por vir, não estariam sozinhas. O amor e a força finalmente prevaleceram. Antes que a cena se fechasse, uma última mensagem ecoou no ar. A verdade sempre liberta. A próxima batalha se aproximava, mas agora com verdadeiros laços entre elas. E com isso, a história toma novos ares, sempre com um mistério a ser desvendado. O que mais o destino reservaria? Ei, não se esqueça! Para não perder a continuação dessa história incrível e muitas outras, você precisa se inscrever imediatamente no canal. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você quer mais conteúdos como esse. Não espere nem mais um segundo para inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que aconteceu. E não esquece de compartilhar instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho emocionante. Vamos continuar essa jornada juntos.